vamos lá, gente. Levítico capítulo 8, versículos 23 a 25, diz assim, 23 e 24, perdão. Aliás, vamos o 25 também. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar de seu pé direito. E Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Eu falei 25, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, Levítico é um livro que muitos cristãos consideram de difícil interpretação, de difícil leitura. É muito interessante notar que no início do ano, muitos cristãos falam assim: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Beto, tira só um pouquinho do reitor, não está microfonando um tiquinho aqui, por gentileza. Viu? E as pessoas falam: eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começa Gênesis, altas histórias, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí chega para Êxodo, Moisés no Egito, aquelas histórias ali, eu particularmente sou apaixonado por elas. Mas aí chega em Levítico, e Levítico é uma série de explicações ritualísticas que Deus dá para o povo de Israel. Então tem vários trechos que dizem assim: olha, quando fulano cometer tal pecado, vai pegar tal animal e vai oferecer assim, assim, assim. O animal tem que estar desse jeito, tem que estar virado para o lado de cá. E você vai pegar o sangue do animal, vai fazer isso. E esse emaranhado de informações que, num primeiro momento, parecem não fazer sentido, fazem muitos cristãos ou desistir, ou pular o texto de Levítico. Mas a Bíblia me fala, lá no Novo Testamento, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Até uma vírgula pode ministrar no nosso coração. Queridos, Deus é tão poderoso e tão profundo que até o silêncio de Deus fala. Quanto mais o que está escrito na palavra dele. Então, esse trecho que nós lemos aqui parece algo muito aleatório e sem sentido, mas eu quero te trazer uma explicação e eu preciso que você fique comigo aqui prestando atenção, porque por trás de cada símbolo tem uma revelação profunda que vai servir como um farol para a nossa vida, amém? A primeira coisa que eu vejo como mal entendida nisso aqui, é que a maioria dos cristãos ainda interpretam o sacerdócio como uma posição pessoal elitizada. Você olha, fulano é um sacerdote de Deus, como se ele fosse alguém diferenciado do meio. Talvez alguém aqui ache que os sacerdotes são os pastores, os pregadores, alguém que tem alguma função, algum cargo dentro da igreja. Mas a vontade de Deus sempre foi que todos que fazem parte do seu povo fossem sacerdotes. Eu separei aqui 3 versículos bíblicos para te mostrar isso. E isso é transformador para a sua vida. Porque a partir desse entendimento, você vai perceber que sacerdote não é alguém que está com o microfone. Sacerdote não é alguém que está sobre a plataforma. Sacerdote não é alguém que canta ou que toca apenas. Você, mesmo sem ter uma, digamos, oportunidade de fazer algo diante de uma câmera ou diante de um público na igreja, você é um sacerdote aonde você está. Não há nenhum lugar da sua existência que você não seja um sacerdote. Na sua casa você é um sacerdote, sacerdotisa. Na rua, no trabalho, em qualquer lugar. E olha o que diz o livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, uma fala de Jesus, uma fala de Deus para o povo de Israel. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, desde antes da instituição do sacerdócio no Antigo Testamento, Deus já desejava que todo o povo dele fosse sacerdote. Quem está entendendo aqui? Só que quando Deus chama o povo para um relacionamento mais profundo, o povo fica com medo de Deus. E o povo fala assim: Moisés, fala tu com Deus, para que nós não morramos. Então o povo, com medo de ser destruído por Deus,
elege Moisés e Moisés então representa o povo diante de Deus. Neste caso aqui, Moisés está sendo um símbolo, um tipo, uma figura que representa Cristo, porque esta é a nossa exata posição também. Nenhum de nós, se visse toda a glória de Deus, toda a capacidade de Deus, todo o poder de Deus, nenhum de nós permaneceríamos de pé. Na Bíblia tem várias histórias onde homens de Deus veem anjos enviados da parte de Deus, e eles se dobram, eles estremecem, eles até desmaiam. Tamanha a glória de um anjo, que dirá você ver a glória de Deus na sua totalidade. Mas a Bíblia me fala que há um intercessor entre nós e Deus. E da mesma forma que Moisés, naquele momento, ele faz um intermédio entre Deus e o povo, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele pelo qual nós temos livre acesso de volta para Deus. E não pela nossa performance, não pelo nosso mérito, não porque eu sou bom, não porque você é boa, não porque eu tenho isso, não porque você tem aquilo, mas pelo sacrifício de Jesus nós temos acesso de volta ao Pai. E aí eu quero ler um outro texto lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, já no Novo Testamento, onde fala assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Essa não é uma palavra de Tiago querendo te empoderar, querendo te motivar. É um registro da Escritura onde está dizendo que Jesus Cristo, Ele nos elegeu como sacerdotes dele sobre a terra. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Eu poderia passar a noite inteira, mas eu acredito que eu já te mostrei biblicamente que eu e você, nós somos sacerdotes de Deus, amém? Agora, um sacerdote, ele não exercia o sacerdócio de qualquer forma. A título de curiosidade, as pessoas que serviam, digamos, na casa de Deus, por assim dizer, naquela época, eu digo entre aspas, porque o templo ainda não havia sido construído, mas já havia o tabernáculo, e até hoje nós costumamos falar, por exemplo, uma fala cultural até os dias de hoje, de chamar quem canta e toca na igreja de levita, né? O fulano é um levita do Senhor. Eu nem concordo com isso, mas também não vou ficar também reclamando com tudo. Mas essa expressão levita vem justamente porque quem cuidava das coisas eclesiásticas, das coisas religiosas, por assim dizer, eram aqueles da tribo de Levi. E em particular, o primeiro sumo sacerdote é Arão. E Arão tem na sua descendência a sequência de todos os sacerdotes que existiam. Então não havia concurso público para sacerdote. Não havia talento para um fulano é talentoso, dá para ele ser um sacerdote, bota ele que ele tem talento. Não. Ou você nascia ou você não nascia. Então, quando Arão ele é eleito e ele é escolhido para não só ele, mas sua descendência serem sacerdotes, Deus faz um ritual de consagração de Arão e dos seus filhos. Esse ritual está no capítulo 8 de Levítico inteiro, irmão, inteiro. Dá para fazer um seminário sobre o significado de cada pedaço da roupa, o significado de cada elemento, de cada cheiro, de cada aroma colocado ali no ritual. Mas eu separei esses 2 versículos para falar de algo muito importante. Primeiro, um elemento em especial é usado na consagração dos sacerdotes, e é o elemento do sangue. E por que que esse elemento é tão importante para nós entendermos? Porque ele é a segurança de que nós temos a completa liberdade em Cristo Jesus. De todos os elementos do mundo espiritual, nenhum deles é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Você pode estudar diversas religiões, você pode até estudar diversas vertentes de feitiçaria e de satanismo declarado, e ali você vai encontrar
diversos elementos que são consagrados, são chamados de elementos mágicos. Aí você encontra a espada de não sei o quê, o punhal de não sei quem, a corrente de não sei o quê, a pedra de não sei o quê. E todos esses elementos têm até valores espirituais, valores metafísicos, mas nenhum deles se compara ao sangue de Jesus. Olha, até hoje, eu costumo encontrar cristãos que estão com medo de algum trabalho espiritual que foi feito contra a vida dele e contra a vida dela. Não é incomum chegar para mim e falar assim: irmão Tiago, eu achei engraçado que certa vez uma pessoa veio e falou assim: irmão Tiago, vem aqui no cantinho. Eu falei: não, pode falar, não, eu vim aqui no cantinho que é um negócio sério. Eu falei: o que é, pelo amor de Deus? A pessoa veio falar baixinho para mim: irmão Tiago, ora por mim, porque tem um trabalho sendo feito contra a minha vida. Eu falei: sim, mas qual trabalho? Estão arrancando sua voz? A pessoa falou: não, tem que falar baixo para o diabo não ouvir. Não faz sentido, gente. Mas até hoje, mesmo que inconscientemente, ou até de modo consciente, nós empoderamos de forma errada Satanás. Empoderamos de forma errada as forças do inferno. E aí as pessoas, mesmo estando livres em Cristo, caminham com medo porque acham que uma palavra, um sentimento, uma maldição foi lançada contra eles e tudo vai dar errado por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa: a maioria desses sentimentos são meramente emocionais e não espirituais. E às vezes, por uma certa inocência, por falta de conhecimento, a gente atribui ao inferno algo que é meramente humano. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele te fez para ser humano. Se Ele quisesse te fazer um anjo ou uma anja, Ele te faria. Se Deus quisesse te fazer um animal, Ele te faria. Mas Deus é apaixonado por sua humanidade. Então eu vou te dar um exemplo para você entender como muitas vezes a confusão é feita. Digamos que uma pessoa, ela te machuca emocionalmente muito, ela te traumatiza, essa pessoa te fez mal, e você sofreu muito por causa do mal que essa pessoa te fez. Mas o tempo passou, aquilo adormeceu dentro de você, você já está vivendo a sua vida, anos se passam, mas de repente, por uma ocasião inesperada, você se encontra com aquela pessoa no mesmo lugar, e você não pode sair do lugar, a pessoa também não pode sair, e você fica ali, olhando para a pessoa, e quando você olha, te vem sentimentos do passado. Aquilo que estava adormecido, e você até achava que estava resolvido, vem à tona e você percebe que não resolveu coisa nenhuma. Então você começa a suar frio, você começa a ficar nervoso, você começa a gaguejar, você pode até desmaiar, ou você pode ter um acesso de raiva, porque questões emocionais não resolvidas vieram para fora naquele momento. Às vezes, nós confundimos isso com o diabo se levantou contra mim. Não tem diabo, coisa nenhuma. Ele não tem nenhum poder contra a sua vida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, o sangue de Jesus é uma borracha na sua vida contra o pecado que você fez, contra os erros que você cometeu, e até mesmo contra as maldições lançadas contra a sua vida. Podem ter falado algo no passado, podem ter colocado o teu nome na boca de algum animal, em algum encruzilhada, podem ter desejado mal a você, mas hoje existe um novo comando sobre a sua vida. O sangue de Jesus é a última palavra sobre você. Eu quero te mostrar um texto interessante que está lá em Números capítulo 23, e é uma história sobre Balaão. Eu não vou pregar sobre Balaão, mas só a título de curiosidade. Balaão era um feiticeiro muito elevado, de um nível muito elevado. Muito elevado. Se vocês compararem Balaão com os grandes nomes da feitiçaria, que eu nem sei quem são, mas se alguém trouxer os de hoje, Balaão estava muito além. Hein, Jean? Tem aí o ranking do top 5 aí, né? Mas é interessante que Balaão, ele é contratado para fazer um trabalho contra o povo de Deus. Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E a história vocês conhecem. Para quem não conhece, Balaão, quando ele abre a boca para amaldiçoar, só sai bênção da boca dele. E quem contratou ele fica revoltado, porque fala: peraí, eu te contratei para você amaldiçoar o povo de Deus, eu te contratei para você fazer um trabalho espiritual contra o povo de Deus. Aí no versículo 20 ao versículo 23 tem uma fala de Balaão dizendo assim, ó: recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar.
tudo bem, eu sei que aqui Lírio Armação, a gente é batista e tal, mas vamos botar um pouquinho de fogo aqui. Não é possível você ouvir uma coisa dessa e não dar um glória a Deus. Eu vou repetir, vou dar outra chance para você. Olha o que Balaão falou. Eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Mas não acabou não, viu? Tem mais coisa de Balaão. Ele continua dizendo assim, ó. E você vai tomar isso aqui como para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você tem que aprender a se apoderar da palavra que é lançada, amém? Versículo 21 fala assim, ó. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, aleluia. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá a Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Levante a sua mão, eu vou profetizar aqui nessa noite. Nenhuma praga, nenhum encantamento vai alcançar a tua vida, a tua casa e a tua família. Não porque você é bom, não porque você fez campanha, não porque você entregou alguma oferta, mas porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer maldição contra a nossa vida. Você não precisa se preocupar. Agora o sacerdote, ele precisava se consagrar com sangue, porque o sangue tinha toda essa questão que eu estou te falando. Eu nem falei aqui que sangue é moeda espiritual, e dá um seminário sobre sangue aqui, gente. Mas para nós avançarmos no tempo, não sei se você prestou atenção, mas Moisés, ele unge, por assim dizer, 3 partes específicas do corpo do sacerdote, Arão, e dos filhos dele, que seriam sacerdotes também. Na verdade, os filhos seriam sacerdotes e Arão o sumo sacerdote. Moisés, ele unge a ponta da orelha direita, a ponta do polegar direito da mão e a ponta do polegar direito do pé. E depois disso aqui, você nunca mais vai ler Levítico da mesma forma. Porque parece algo aleatório, parece algo, é quase uma cena de Harry Potter isso aqui. Mas quando nós olhamos uma história, você sabia que a Bíblia é 80% história e 20% doutrina? É por isso que tem tantas opiniões diferentes sobre a mesma pergunta muitas vezes, porque a Bíblia não é um catálogo de perguntas e respostas. Aí você pergunta assim, tal coisa é pecado ou não é? Aí você vai ver um grande homem de Deus falando tal coisa, um grande homem de Deus falando outra coisa, porque a grande parte da Bíblia, ela é uma série de histórias, da qual nós tiramos princípios que podem ser aplicados, amém? Então olha que interessante, a simbologia é muito forte aqui. Por que que o sangue, ele é derramado na ponta da orelha direita? Porque um sacerdote, quem é sacerdote de Deus aqui? Um sacerdote não pode viver sem ouvir a voz de Deus. Se eu desse a oportunidade para todo mundo aqui, todo mundo teria uma história de uma vez em que quebrou a cara porque não ouviu a voz de Deus. Tiago, e Deus falou comigo e infelizmente eu não ouvi e quebrei a cara. Irmão Tiago, até você, meu irmão, vou lançar um livro qualquer dia desse, a coletânea. Eu não tenho 7 vidas não, tenho 70 vezes 7, de tantas vezes que eu quebrei a cara porque eu não segui a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é uma das maiores questões dentro da igreja. É uma das perguntas, quando abre a caixinha de pergunta lá no Instagram, é uma das que mais se repetem, sempre tem essa, sempre tem essa. E tem de uma pessoa que sempre pergunta se dar dízimo é obrigatório ou não. Eu não posso falar o nome não, mas se estiver assistindo aqui vai saber toda a caixinha, vai saber, mas dar dízimo é... Enfim, né? É outra pregação aqui, né? Mas vamos lá. É interessante, gente, que quando alguém me pergunta assim, olha, Tiago, como ouvir a voz de Deus? Começa a conversar com a pessoa, de início a pessoa acha que nunca ouviu a voz de Deus. Aí começa a conversar com a pessoa e mostrar como Deus fala. E uma das razões pelo qual nós não identificamos a voz de Deus, muitas vezes, é porque nós achamos que Deus só fala de modo espetacular. Então, se eu pegar esse microfone, sair aqui marchando, parar na tua frente e dizer, eis que te digo, Wendel, terra, show.
Aí você olha, tem um negócio aqui, coisa diferente. Aí você dá mais atenção. Só que as formas espetaculares, de modo nenhum estou ridicularizando essa forma, tá? Estou dizendo que é uma forma que chama a atenção. As formas espetaculares, elas são incomuns. E por isso que são espetaculares, por isso que são extraordinárias. Deus costuma falar conosco no ordinário. Meu irmão, relacionamento nenhum se sustenta só de momentos espetaculares. Relacionamento, de fato, se sustenta no ordinário. O espetacular é ali, quando você está conhecendo uma pessoa, e você bota a melhor roupa, o melhor perfume, prepara o melhor local, a melhor ocasião, prepara as melhores frases, você está ali focado em agradar a pessoa. Mas depois que já há uma aliança, o que mantém a aliança é um amor derramado no ordinário. Se você der presente para o teu cônjuge só no aniversário de casamento, talvez o casamento não dure mais tanto, talvez não tenha um aniversário do próximo ano. Né? Então, Deus, Ele fala muito conosco de modo ordinário e nós desprezamos isso. Agora, não é que Deus não fala, como muitas pessoas acham, é que nós, muitas vezes, não percebemos quando Deus fala. Na verdade, a pergunta não é como ouvir a voz de Deus, é como saber o que Deus quer comunicar. Porque a voz é só uma das ferramentas pela qual alguém fala. Um mudo pode falar? Piada linguística aqui, né? Mas ele pode se comunicar? Deus, muitas vezes se comunica sem uma voz audível. Na verdade, eu, Tiago, pode ter algum super-homem aí que ouça a voz de Deus todo dia. Eu, Tiago, e eu, se pudesse, Deus fala comigo todo dia, a voz audível aqui, ó, tranquilo. Eu só ouvi uma vez na vida. Uma experiência de voz audível, uma vez na vida. Desconheço qualquer pessoa confiável que diga que ouve a voz de Deus audível todo dia. Mas vamos pegar o exemplo do mudo. Eu falo do mudo porque o mudo, ele não fala com a boca, mas ele se comunica. Uma das formas de um mudo se comunicar é pela escrita. Sabe por que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Porque nós calamos a voz de Deus. Quando eu estou falando com alguém no WhatsApp, e eu preciso da resposta dessa pessoa, a pessoa não responde, eu fico toda hora abrindo uma conversa lá no WhatsApp. Ó. Eu particularmente não gosto de notificação, tiro notificação, e aí também tem um dano, né? Fico o tempo todo aí, abro a conversa da pessoa, a pessoa não respondeu ainda. Daqui a pouco eu abro a conversa da pessoa, a pessoa não respondeu ainda. Daqui a pouco eu abro, tem lá um áudio, tem lá uma fala. O WhatsApp do crente aqui é a Bíblia. Você precisa abrir para que Deus fale contigo. De igual forma, ouvir a voz de Deus é como aprender um novo idioma. E para aprender um novo idioma, você precisa de algumas coisas. Você precisa como é que fala a palavra, gente? Se habilitar. É porque eu estava pensando em inglês, por isso que eu não. Você precisa se habilitar no dicionário. Saber que love é amor, que house é casa, que God é Deus. Então, o dicionário do crente é a Bíblia. Quanto mais da palavra de Deus você lê, mais você consegue identificar os padrões do coração de Deus. Da mesma forma que se eu andar com o Wendel, mesmo que o Wendel não me fale nada dele, eu vou perceber alguns padrões dele, quem está entendendo? Mesmo que o Wendel queira se esconder de mim. Eu vou observar e percebendo ele, eu vou saber a hora que ele fica feliz, o que tira a paciência dele, o que dá esperança a ele, o que frustra ele. Deus ainda mais, Ele tem o desejo de se revelar para nós. Quando você abre a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com você. Ele pode falar de várias formas, Ele fala através de uma canção, Ele fala através de uma situação. Eu brinco que quando nós estamos cheios da presença de Deus, até uma casca de banana que cai no chão, Deus fala com você. Porém, essas formas, elas não são 100% confiáveis. Uma música pode te emocionar, mas não ser Deus falando. Uma situação pode te confundir. Só tem uma forma que é 100% confiável, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque de todas as outras formas, uma revelação, uma canção, uma situação, uma profecia, nenhuma delas vai contradizer a palavra de Deus. A segunda coisa que você tem que fazer quando aprende um idioma, além de um dicionário, é o tal da conversação. Como é conversação em inglês? Hã?
Não, fala alto, quem sabe aí. Como? Conversation? É mesmo? Rapaz. Se tiver errado aqui, a culpa é da irmã Ellen, tá, gente? Eu sou bilíngue, eu falo só português e línguas estranhas mesmo. E a conversação é interessante, tem até, como é que fala? Comunidades, canais que você entra lá para poder estar se comunicando com gringos, né? Pessoas que falam inglês nativo, porque você vai ali pegando a prática. E é interessante que a conversação do crente, ela tem 2 níveis. O primeiro delas, a oração. É na oração que você conversa com Deus. Agora, como toda conversa, a oração, ela é uma via de mão dupla. Às vezes você está assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Mas não faz sentido se você for a um psicólogo, a um terapeuta, e chegar lá, desabafar todos os seus problemas com ele, e depois dizer tchau, estamos juntos, semana que vem a gente se fala de novo. É até terapêutico desabafar, mas você precisa ter um tempo para ouvir. E uma das práticas mais desprezadas do nosso tempo é a contemplação. Porque a contemplação, ela envolve uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje: desconectar o celular. A contemplação envolve um tempo de silêncio. Você vai entregar a Deus o teu tempo, você vai entregar a Deus o teu barulho, você vai entregar a Deus a tua agonia, porque tem coisas que você precisa abaixar o volume da sua alma para poder ouvir a voz de Deus. Todo mundo está me ouvindo aqui porque está todo mundo em silêncio. O microfone estou falando sozinho. Mas se todo mundo começar a gritar, vai chegar uma hora que ninguém ouve ninguém. Nem a mim que estou com o microfone. Muitas vezes, não é o microfone de Deus que a gente tem que aumentar. É o volume da nossa alma que a gente tem que abaixar. Eu até contei recentemente no meu Instagram que eu comprei um fone com cancelamento de ruído. E na primeira vez que eu testei o fone, sem brincadeira nenhuma, eu botei o fone e ativei o cancelamento de ruído. Eu pensei que o ar-condicionado tinha queimado. Porque estava lá, né, o ar-condicionado, quer dizer, não faz esse barulho, né, gente, mas, enfim, né. Aí quando eu botei o fone, o efeito foi tipo assim, ó, acabou tudo. Aí eu olhei para o ar, queimou, tirei o fone, aí voltou lá. Rapaz, o cancelamento é tão poderoso, que abafou tudo que estava ao redor. Aí eu brinco que eu gosto de ouvir som alto, só que com esse fone de cancelamento de ruído, eu não consigo passar na metade, porque ele silencia tanto o que está ao redor, que eu consigo ouvir tudo com clareza. Nós precisamos silenciar as vozes da nossa alma, as vozes ao nosso redor, para ficar claro que Deus está querendo falar conosco. E a conversação não é só com Deus, não. Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Ande com quem é espiritual, meu irmão. Não estou falando para você bloquear ninguém do WhatsApp, para cortar a amizade. Mas você precisa se dedicar a andar com pessoas que são espirituais. Por quê, Tiago? Porque os espirituais, eles vão te puxar para uma pegada espiritual. Os espirituais, eles vão reagir de um modo espiritual. Eles vão identificar algumas coisas que nós, na carnalidade, não identificamos. Então é muito simples. Simplesmente isso. Identifica alguém que você acha que é espiritual. Começa a andar com a pessoa. Se não testificar, se for só descobrir que a pessoa não é, você pula fora. Mas é muito importante isso, porque a caminhada com Deus, ela não é uma caminhada solitária. Não existe super-herói no Evangelho. Nós somos uns dos outros. De todos os dons espirituais que temos na Bíblia, só um é para edificação pessoal, o dom de línguas. Todos os outros são dons para abençoar terceiros. Profecia é para o terceiro. Cura é para o terceiro. Interpretação de línguas é para o terceiro. Tudo que você imaginar, para o terceiro. Nossa caminhada cristã não prospera quando nós caminhamos sozinhos. Mas, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter o sangue sobre a sua orelha. É urgente, é urgente. Eu não sei quem precisa ouvir essa. Eu adoraria que Deus me revelasse o nome aqui, a descer, a machar, botar a mão na cabeça, revelar, mas é urgente que, se você está ouvindo isso, você passe a dedicar tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Duas características das ovelhas de Jesus. Primeiro, elas ouvem a voz. Segundo, elas seguem. Sabe por quê? Porque no hebraico,
ouvir e obedecer têm o mesmo nome, Shema. Shema, no hebraico, é tanto para ouvir quanto para obedecer. Por que isso, Tiago? Porque para Deus não faz sentido você ouvir e não obedecer. Quando Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, da casa que foi firmada sobre a areia e a casa foi firmada sobre a rocha, é interessante que veio chuva sobre as duas, veio vento sobre as duas, veio tempestade sobre as duas. Sabe qual foi a diferença? As duas ouviram, mas uma ouviu e seguiu, a outra ouviu e não seguiu. A diferença não é você vir para a igreja e ouvir. A diferença é você sair daqui e praticar. Sabe qual é a melhor hora do culto? Me pergunte, qual é, Tiago? O pessoal não está acostumado não, Matheus. Como era lá na Assembleia, Matheus? Vou dar uma nota bem alta, né? Pergunte aí, qual é, Tiago, a melhor hora do culto? Qual é, Tiago? Rapaz, pessoal. Né? Acho que daqui para o fim do ano vocês viram pentecostais. Isso aqui só vai quebrar o gelo, viu, gente? Fiquem à vontade. A melhor hora do culto é quando ele acaba. Sabe por quê? Porque é quando você começa a ter a oportunidade de praticar o que você aprendeu. Culto foi feito para acabar, irmão. E é por isso que nós já estamos acabando, mas quem está gostando, diga amém. Nós precisamos entender que, e eu quero passar o ponto aqui do sangue da orelha para o sangue para o polegar direito. E precisamos entender que aquilo que Deus nos fala, não é para saciar a nossa curiosidade, é para nos direcionar para algo. E o sangue sobre as mãos falam sobre ação. O polegar da sua mão é o dedo com maior mobilidade que tem. O polegar, ele é 40% do seu poder de segurar alguma coisa. Dê um Google depois. Eu tentei segurar, tem algumas coisas que eu posso tentar segurar esse copo aqui, ó com o polegar, olha como é fácil. Se tirar o polegar eu nem arrisco, porque é de vidro aqui, ó. Olha a dificuldade. Eu ainda estou usando a ponta do polegar aqui, ó. Se arrancar, você não consegue manusear quase nada sem o polegar. E era interessante que naquela época, uma das estratégias de guerra era prender o soldado adversário e cortar o polegar dele. Porque aí ele teria dificuldade de pegar uma espada ou pegar qualquer elemento ali e se vingar e matar alguém. Tem na Bíblia várias histórias sobre isso. E o nosso polegar precisa estar debaixo da unção de Deus, do sangue de Jesus, para que aquilo que entra pelos nossos ouvidos possa se revelar através das nossas mãos. Quem é sacerdote de Deus aqui? As estatísticas dizem que apenas cerca de 5% das pessoas que convivem numa comunidade de fé vão ser pregador, cantor, ou alguém que está com microfone, por assim dizer. 5%. 95% nunca vão pegar no microfone na vida. Como é, Tiago, então, que eu sou um sacerdote? Quando você entende que a oportunidade que Deus te deu, aonde você está e como você está, é uma ferramenta e uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Então, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, mãos falam de ação, que as suas mãos confirmem a voz que você está ouvindo em seus ouvidos e em seu coração, porque se entrar pelos ouvidos, mas não descer para as mãos, é como dois pacientes irem no melhor médico do mundo. Os dois estão aí, vamos chutar alguma doença aí, eles vão no especialista, o melhor especialista do mundo. O diagnóstico dos dois é o mesmo, o tratamento é o mesmo, a receita é a mesma. O médico fala assim para os dois: a receita é essa, vocês vão tomar esse remédio assim, assim, assim. Um sai, vai na farmácia, compra o remédio, toma o remédio e é curado. O outro guarda a receita na gaveta de casa, não compra o remédio, não segue o tratamento. Adiantou alguma coisa aí para o médico mais punk do mundo? Não. Da mesma forma, não adianta nós virmos aqui, derramarmos a nossa alma diante de Deus, se o nosso espírito não está aberto para receber a direção de Deus e obedecer aquilo que Ele nos pede. Tem uma pergunta de Jesus no Novo Testamento que é muito mal entendida. Jesus, ele chega na frente de vários doentes e pergunta assim: queres ser curado? E às vezes a gente meio que dá risada disso, né? Poxa, como é que o cara está doente e pergunta, quer ser curado? Coisa óbvia, claro que ele quer. Eu te pergunto, será que você realmente quer ser curado?
Se você for observar a história de alguns enfermos da Bíblia que foram curados, a maioria deles, depois da cura, passaram a sofrer perseguição. João capítulo 9, o cego de nascença. João capítulo 5, paralítico do tanque de Betesda. Lázaro morreu e ressuscitou, passou a ser perseguido. Várias pessoas que foram curadas por Deus, depois passaram a sofrer perseguição. Sabe por que a gente precisa repensar essa pergunta, queres ser curado? Porque a cura invalida as nossas desculpas. A cura invalida as nossas desculpas. Pastor deu o aviso do Baba aqui de segunda-feira, né? O pessoal sempre me chama para o Baba, e eu brinco com o pessoal na resenha, o pessoal fala, Thiago, bora. Eu falo assim, não, porque o joelho aqui, o joelho tem uma dorzinha, se eu cortar para lá, para cá. Na verdade é porque eu não quero ir para o Baba, tá? É só isso mesmo. Mas imagine que eu falo isso aqui, não, porque o joelho, isso aqui, o cara vai lá e cura meu joelho. Cadê a desculpa agora? Agora tem que ir para o Baba. Será que eu realmente quero ser curado? Porque a desculpa, gente, ela é uma anestesiante. Porque ela meio que te isenta da responsabilidade. Só isso. Quando você tem uma boa desculpa, olha, Thiago, era para eu dar certo na vida, mas infelizmente me passaram para trás, fizeram isso comigo, e só por causa disso, o bonzão, a boazuda, o bonitão, a bonitona não deu certo na vida. Mas quando a cura vem, as desculpas se vão. E quando a cura vem, algumas responsabilidades passam a vir sobre você. Imagina um casamento que está enfermo, por questão de relação, por questão não é traição sexual, questão de lidar, um lida com o outro mal, briga, tal, não se entende, aquela coisa, comunicação, a palavra é essa. É o que eu estava pensando em inglês. Imagina que o casamento está mal por questão de comunicação. Aí já está ali, no último, os dois já decidiram, não vamos separar, eu não perdoo ele, não perdoo ela. Mas vamos dar uma última chance para o terapeuta Jesus. Aí o terapeuta Jesus pergunta assim, ó, quer que o seu casamento seja curado? Ah, eu quero, Jesus. Coloca a mão sobre a minha cabeça agora para restaurar o meu casamento. Não, para restaurar você tem que perdoar ela. Não, perdão não. Perdão não. Por quê? Porque nessa situação eu tenho razão, assim. Mas você quer ser curado? Percebeu que não é uma pergunta qualquer? Quando Deus nos pergunta, queres ser curado? Entenda que a cura vai te empoderar e vai te dar uma responsabilidade. E às vezes, nós não queremos ser curados, porque não queremos as responsabilidades que essa cura vai nos trazer. Meu Deus, isso aqui é outra pregação, esqueça tudo. Mas eu quero encerrar aqui, porque eu sou ovelha do pastor Diogo, e realmente eu vou encerrar agora. Eu quero encerrar, queridos, falando sobre o sangue ser derramado no polegar do pé direito. Tiago, por que o lado direito? Dizem as pesquisas que 90% da população é destra, 10% é feito de canhotos. Eu sou canhoto. E o lado direito, a destra, destreza, esse nome não é em vão. É o lado onde você manuseia a espada, as armas de guerra, onde você faz praticamente tudo. Então, por isso o lado direito. E aí o polegar do pé direito fala sobre direção. Os cientistas dizem que sem o seu polegar do pé, você não consegue nem ficar de pé. Sem o polegar, você cai para frente. Esse movimento que eu fiz aqui, eu já segurei no dedão do pé. Se você já teve uma encravada no dedão do pé, quem já teve uma encravada aqui no dedão do pé? Olha os homens da situação gravíssima, e mulheres também, glória a Deus, né? Deus abençoe. Querem ser curado? Se você chegar em casa, vou fazer a experiência do irmão Tiago lá na pregação. Em casa, sozinho, sem dor nenhuma. Coloque o seu polegar para cima e tente andar em casa. Você já anda todo estranho, irmão. A unção no polegar do pé fala sobre direção. Aleluia. E todos nós, outrora, estávamos perdidos, mas o caminho nos encontrou. Talvez você diga, Tiago, eu encontrei o caminho. Não. Foi o caminho que te encontrou. Esse sangue que é colocado sobre os seus ouvidos, esse sangue que é colocado sobre as suas mãos, esse sangue que é colocado sobre os seus pés, isso fala sobre uma direção de Deus para a sua vida.
E a quantidade de pessoas que estão perdidos ainda hoje mesmo dentro de uma igreja, não está no gibi. Fique de pé para parecer que a gente realmente está acabando. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor já, a gente vai realmente encerrar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender que você é um sacerdote de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender que um sacerdote precisa estar consagrado. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender que o sangue de Jesus tem tudo o que você precisa para te purificar, para te proteger, para te transformar e para te capacitar. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você ouvir a voz dEle. Ele te trouxe aqui para purificar as suas mãos. Eu profetizo que a partir de hoje, em nome de Jesus, as suas mãos vão ser mãos de bênção. O que você tocar vai prosperar, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Vai ter maçaneta de porta que você vai tentar abrir, vai fechar, fique tranquilo, é Deus, porque Deus sabe a porta que tem que ser fechada na sua vida. Da mesma forma que tem maçaneta que você acha que não vai abrir, quando você colocar a mão, você vai ver, porque é Deus que abre contigo. E o sangue de Jesus, e Deus te trouxe aqui também para dizer que os teus pés são ungidos. A palavra de Deus fala: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas do Evangelho. A direção da sua vida, ela só pode ser consertada através de Jesus. Na verdade, Jesus é o único que tem força para mudar a sua direção. Quero relembrar aqui o pastor Diogo, quando ele deu exemplo, falando sobre o inferno está na direção do baterista, né? Brincadeira, tio. Mas ele deu um exemplo tão lindo, porque a gente está caminhando para a perdição, e quando de repente estamos perto da perdição, estamos perto do abismo, existe uma manobra de mudança de direção que se chama conversão. Se você desse mais um passo, você cairia. E a tua história está cheia dessas digitais. Talvez você diga assim: Tiago, se você conhecesse a minha história, em tal momento, se eu desse mais um passo, eu cairia. Se eu saísse 5 minutos mais cedo de casa, se aquela bala fosse um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. Mas aí existe um sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue muda a sua direção. E a Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Conversão é isso aqui, ó. Ia cair, virou a direção. Conversão agora, fruto de arrependimento, é você caminhar na direção de Deus. Você não vai apenas receber um calçado novo, digamos assim. Você não vai receber pés novos apenas. Você vai receber forças para caminhar na direção do que Deus quer para a sua vida. Você vai receber forças para dizer não, para tudo que você precisa dizer não, e para abraçar tudo que Deus quer que você abrace em sua vida. Amém? Eu quero orar com você, mas antes de nós orarmos e encerrarmos, quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Levante a sua mão, faça um sinal com a sua mão se tiver alguém. Tem uma pessoa ali, glória a Deus. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Faça um sinal com a sua mão se houver mais alguém. Mais alguém? Nós já vamos encerrar. Se Deus tocar no seu coração, se você fala: Tiago, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, mas não quero uma religião. Não é um chamado para uma religião, mas é você publicar uma aliança com Deus e colocar nessa noite um marco, dizendo: a partir de hoje, uma nova história vai começar. Se tiver mais alguém, faça um sinal com sua mão. Nós não vamos demorar. Tem mais alguém ali, outra pessoa? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém que nunca fez, ou alguém que já fez, mas sabe que precisa refazer? Se for, a hora é essa. Se Deus não falou com você, então não é a hora. Mas se Deus falou, não endureça teu coração. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer fazer ou refazer a sua aliança com Jesus? Uma terceira pessoa ali, glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais alguém? Nós vamos encerrar então. Eu quero orar com vocês. Eu quero pedir rapidamente, por gentileza,
Vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente, bem rapidinho, bem rapidinho. Para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declare: eu sou livre, eu sou livre. Nós somos livres em Ti, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quero chamar aqui o pastor Diogo, a gente já vai encerrar. Eu vou fazer uma oração geral e o pastor Diogo vai orar por vocês que estão tomando uma decisão hoje, amém? Feche os seus olhos, todos vocês. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos por cada oração feita, cada canção entoada. Te agradecemos pela palavra ministrada. Te agradecemos pelas vidas que fazem uma aliança contigo. E nós te pedimos, Pai, que este não seja apenas um momento de emoção que vai ser esquecido logo depois, como uma nuvem passageira, mas que seja um marco histórico nas nossas vidas, Deus, onde viveremos como sacerdotes dedicados ao Teu querer, à Sua vontade. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, porque um dia perdidos, fomos alcançados pelo Teu amor. Um dia perdidos, fomos direcionados pela Tua luz. Um dia perdidos, fomos sustentados pela Sua mão. E nós queremos Te amar a cada dia mais e mais, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. O pastor Diogo vai orar pelas vidas. Amém, deixa eu orar com vocês. Levantem a mão para cá também, meus amados. Vamos orar por esses irmãos aqui. Pai querido e amado, pedimos que o Senhor faça uma obra plena na vida dessas pessoas preciosas que vieram aqui na frente. Que o Senhor encha elas com o Teu Espírito, Senhor, para que haja uma transformação profunda, verdadeira, uma consciência profunda do Teu amor, da Tua graça, do Teu chamado para que elas vivam a Tua vontade. Senhor, nós abençoamos eles para serem cheios do Espírito Santo. Oramos por eles, Pai, pedimos que o Senhor faça a obra que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Pai, também oramos por todos, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra em nossas vidas, revelando o Teu amor, a Tua vontade, a Tua palavra, nos guiando em tudo. Pai, nós somos Teus, Senhor. A Tua palavra diz em Apocalipse que aqueles que foram feitos sacerdotes foram comprados pelo Senhor e não se pertencem mais. Pai, que nós entendamos isso, que fomos comprados pelo Senhor, que Te pertencemos, que somos Teus, Pai. E neste lugar de pertencimento, nós Te servimos, nós Te amamos e desfrutamos da Tua maravilhosa presença em nossas vidas. E que essa presença encha o nosso coração e a nossa casa,
em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante do Senhor seja contigo, com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoe, te dê uma boa noite, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vai em paz, cheio da graça de Deus. Tenha uma noite maravilhosa. Em nome de